aqui nós começamos uma nova fase, né, no pós-avaliação e, segundo os alunos, assim, eu olhei nos e-mails e tal nos canais de informação, de que uma coisa que teve assim bastante pedidos para que a gente retomasse o assunto e fizesse uma revisão nas paralelas de Linus Pauling, no diagrama energético e nos números quânticos. Então nós vamos começar pelas paralelas de Linus Pauling, vamos fazer passo a passo. Ela até não é tão difícil, mas no caso do diagrama energético, ele tem um pouco mais de detalhes e ele é muito mais completo. Então, se o aluno não souber fazer as paralelas, ele não consegue fazer o diagrama energético. Então, nós vamos mostrar em 3 blocos. Primeiro, como se constrói as paralelas, vamos dar um pequeno exemplo de distribuição eletrônica. E no segundo bloco, nós vamos mostrar como se constrói o diagrama energético. E no terceiro bloco, nós vamos dar aí alguns exemplos dos números quânticos. Vamos dar início aí à construção das paralelas. Primeira coisa, vocês devem fazer essa parte aí a lápis. Vocês vão observar o seguinte, que são 1, 2, 3, 4 linhas na vertical. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas na horizontal. Então vai dar 1, 2, 3 quadradinhos na horizontal e 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos na vertical. O que interessa para nós são as linhas. Faça esse primeiro com bastante capricho, para que você entenda como que é feita a construção, e depois os outros você faz de um jeito que for mais simples para você. Mas é importante que você siga passo a passo. Depois de vocês fazerem esta sequência de quadrados, né, que nós falamos, é um quadrado isso aqui, nós começamos a fazer a sequência de números. Então, no primeiro cruzamento aqui, no primeiro canto, né, nós começamos aqui e vamos na vertical. Colocamos número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7. Só lembrando que esses números correspondem às camadas, né? Este aqui é a camada K. Ih, meu K ficou ruim, hein? Mas é o K isso aqui. K, L, M, N, O, P e Q. Lembrando então que essa numeração, tanto nas paralelas de Linus Pauling ou no diagrama energético, corresponde às camadas. Então é de 1 a 7 a primeira coluna. Depois então de vocês terminar esta sequência de 2 a 7, vocês vão fazer de 3 a 6 e de 4 a 5. Aí vocês vão colocar as letras. Na primeira coluna, apenas a letra S. Na segunda coluna, a letra P. Na terceira coluna, a letra D. E na quarta coluna, o F. Aí, na realidade, essas letras a gente chama de subníveis. Seria subdivisões dos níveis, das camadas. Então, a camada K só tem uma divisão, que cabe em 2 elétrons. A camada L tem 2 subdivisões. Na primeira, vocês vão ver que é 2 elétrons, na segunda, 6. E aí continua as divisões. A D, a F, são subdivisões da camada. Então, a primeira camada tem uma divisão só, a segunda tem 2 subdivisões, a terceira 3, a quarta 4, a quinta 4, a 6, 3 e a 7, 2. Depois de vocês colocar os subníveis, vocês vão começar a colocar as setas, porque as paralelas de Pauling se baseiam nessas setas. Aí,
Então eu aconselho vocês a começar pela terceira seta. Vocês vejam que vai de 1 a 7 e tem a oitava aqui. Então a terceira seta, observem o seguinte, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então no terceiro cantinho aí do quadrado, vocês começam 3. Então faça a primeira seta por aí. Depois faça a quarta seta, que olha, 1, 2, 3, 4. A quinta, a sexta, a sétima e a oitava seta. Depois de você terminar a oitava seta, você volta aqui e faz a segunda e faz a primeira. Nós vamos fazer a distribuição eletrônica do iodo. Nós sabemos que o número atômico do iodo é 53. Só lembrando a vocês que o número atômico, geralmente a gente utiliza o símbolo Z, que quer dizer 53 prótons, 53 elétrons. Lembrando que a quantidade de prótons e de elétrons é idêntica antes de uma reação química. Na hora que ele se torna um íon, esse elétron vai ser diferente, né? Bom, então para nós o que interessa são os 53 elétrons. É ele que nós vamos distribuir aí nas paralelas. Nós podemos tanto subtrair como somar, até dar 53. Então vamos à primeira seta. Seta 1, seta 2, seta 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Primeira seta, ela passa pelo subnível 1S. 1 é a camada e o S é subnível. Então 53, vamos somar até dar 53. 2, subnível, segunda seta, ela só passa pelo subnível 2S. Então, vai ser S, 2 elétrons. A terceira seta, ela passa primeiro pelo subnível 2P, que é 6. E aqui, o S, que é 2. Então, nós já temos 2, 4, 10, 12. Você pode fazer uma pequena anotaçãozinha aqui, né? 18, 20. A quinta seta, ela passa primeiro pelo subnível 3D, depois 4P e 5S. 3D cabe quantos elétrons? 10. Então aqui nós tínhamos 12, 18, 20, 36, 38. A sexta seta, ela passa primeiro pelo 4D, 5P e 6S. Então você começa aqui no 4D. Então veja só, nós tínhamos aqui 12, 18, 20, 36, 38. Pode fazer outra marquinha aqui, porque se precisar você volta aqui. 38, D, 10, 48, 48. Aqui nós já chegamos próximo. 48, falta quanto para 53? Falta 5. Então aqui vai 5. Esse último aqui é bastante importante. Então, olha, 38, 48, mais 5, 53. Depois de fazer a distribuição eletrônica, nós vamos fazer a ordem energética e geométrica. A ordem energética é a mesma sequência que você fez a distribuição. Primeira seta, 1S. Segunda seta, 2S. Terceira seta, 2P, 3S. Quarta seta, 3P, 4S. 3P, 4S. 3D, 4P e 5S. 3D, 4P e 5S. 4D e 5P. Então, esta é a sequência de movimentação de elétrons dentro do átomo. Lembrando que nos S
foi 2, no P 6, no S 2, 6, 2, 10, 6, 2, 10 e o último aqui que foi o P foi 5. A ordem geométrica ela vai ser uma sequência de camadas. Primeiro a camada K, né? Segundo a L, que é o 2S, 2P, M, 3S, 3P, 3D, que tiver elétrons, 4S, 4P, 4D, que tiver LS, né? 4F não entra, 5S, 5P. Lembrando que neste caso aqui é indispensável que vocês coloquem os elétrons acima, porque na hora de você fazer o esquema da camada, fica fácil de você fazer aí. E o último, lembrando que é 5. Feito isso, você vai fazer umas divisões aí, né? Você vai dividir. E aí você vai escrever abaixo qual é a camada que você está se referindo. Como nós estamos acostumados a trabalhar com as camadas, é interessante que você coloque as letras, que vai ficar mais fácil. Então, camada K, L, M, N e O. Total de elétrons na camada K, é só contar assim. Então, o total aí na camada K é 2, a camada K só cabe 2. Camada L, 8. Camada, eu coloquei 6 aqui, mas é 10. 18. 18. E por último, 7. Esse aqui é de muita importância para o que nós vamos fazer na sequência. Então aí está a sequência de como os elétrons caminham dentro do átomo, tá? Quanto mais próximo do núcleo, que é o S, ele tem menos energia. Por quê? Porque mais próximo do núcleo, a movimentação dele, a velocidade dele é menor. Então tem menos energia cinética. Mais distante, mais energia cinética. E aqui são as camadas. Então vamos dar uma revisada nisso aqui, olha, nessas orientações. Se o átomo tiver na última camada 1, 2, 3, 4 elétrons, na última camada trata-se de um metal, ele vai perder elétrons, logicamente quando você reagir com o outro, vai ficar positivo e a valência vai ser o próprio número que estiver na última camada. No caso do iodo, qual é a primeira? K. Qual é a última? O. Então vamos ver aqui as outras orientações. 5, 6, 7 elétrons na última camada, trata-se de um não metal. Ele vai ganhar elétrons, ele vai ficar negativo e a valência vai ser o que falta para 8 na última camada. Lembrando que valência é a quantidade de elétrons que o átomo vai movimentar quando ele se ligar a outro átomo. Alguns átomos vão perder elétrons na última camada, outros vão ganhar elétrons na última camada e outros vão se ligar a outros átomos através desses elétrons da última camada. Então, a quantidade de elétrons que ele tiver na última camada vai ser importante para você saber quantos elétrons ele vai movimentar. De 1 a 4 é o próprio número. De 5 a 7 é o que falta para 8. E no caso de 8, não perde, não ganha, não compartilha, trata-se de um gás nobre e a valência vai ser 0. Então vamos analisar o iodo aqui. O iodo tem 7 elétrons na última camada. Em qual das orientações que ele se encaixa? Nessa aqui, olha.
7 era na última camada. Então o iodo é um não metal? Sim. Ele vai ganhar elétrico quando ele se ligar a outro átomo? Sim. Vai ficar negativo? Sim. Valência é o que falta para 8. 7 falta quanto para 8? 1. Então a valência aqui vai ser 1. Qual é a camada de valência? Qual é a última camada? Aonde é que o 7 está? Na camada O. Portanto, camada de valência é O. E aí a valência vai ser 1. Nesse bloco aqui, nós vamos começar a fazer as paralelas, o diagrama energético, que é essa parte aqui. Então, vocês façam duas linhas, né? Uma na vertical e outra na horizontal aqui, né? Essa aqui. E aí é importante que você aprenda a construir para que você entenda toda a dinâmica do diagrama energético. Esse aqui ele é um pouquinho mais cheio de detalhes, mas ele é super completo e dá para analisar diversos aspectos que através das paralelas não daria para você observar. Então eu aconselho vocês terem uma paralela do lado de onde você vai construir o teu diagrama energético. Essa paralela aqui ela está completa. Logicamente, às vezes você vai usar poucos elétrons, não vai usar tudo, né? Mas é importante que você aprenda a construir até o final. Então, começamos com os 2 riscos e aí vamos começar a construir. Só lembrando o seguinte, vocês vão ver que aqui é em forma de quadradinhos. Cada quadradinho desse comporta 2 elétrons. Nós já falamos isso, mas vamos repetir que é importante. Os elétrons giram em torno do átomo aos pares. Só não aos pares quando se trata da camada de valência e quando se trata dos últimos elétrons. Esses elétrons que vão se ligar a outros átomos, então pode ser que tenha par e pode ser que não. Né? Não é sempre que os elétrons da última camada, os elétrons de valência que vão fazer a ligação com outros átomos, pode ser que não estejam aos pares. Mas na maioria das vezes é sempre aos pares. Então, cada quadradinho desse aqui vai ter um par de elétrons. Né? Então, nós vimos que o subnível 1s cabe 2 elétrons. Então, as paralelas é a sequência de números de cima para baixo. Aqui é o contrário, é de baixo para cima. Mas vocês vão ver que acompanha o mesmo processo de distribuição. Então vamos começar a construir. Primeira seta passa pelo 1S. 1S está aqui. Segunda seta passa pelo 2S. Está aqui. Terceira seta, ela passa primeiramente pelo 2P, que são 6 elétrons, que são 3 quadradinhos, olha, 2, 4, 6. E depois o 3S. Depois de colocar o 3S, e termina a terceira seta, nós vamos para a quarta seta. Então, na mesma sequência que você faz a distribuição, você vai construir as paralelas. Depois de 3S, inicia com o 3P, que é este aqui, são 3 quadradinhos. S é um quadradinho, P é 2 quadradinhos, e T é 5, e F é 7. Então, vamos lá. 3P, 4S, 4S. Depois, a quinta seta, ela passa primeiramente pelo 3D. Então, aí você vai colocar 3D. D cabe quanto? 10 elétrons. Então, são 5 quadradinhos. Olha, 2, 4, 6, 8, 10. Depois de 3D, é 4P. E o P são 6. 2, 4, 6.
Você vai acompanhando a mesma sequência da distribuição, né? E depois o 5S, que é este aqui com 2 elétrons. Depois de colocar o 4F, que é este aqui, né? Que é o primeiro subnível da seta 7, conforme a sequência de distribuição, nós passamos para o 5D. Então, o 5D está aqui. São 10 elétrons, ou seja, 5 quadradinhos. 6P, 7S, 5F, 14, né? 6D e termina com 7P, conforme aqui o diagrama de Linus Pauling. Nós vamos fazer agora a distribuição eletrônica do iodo no diagrama energético, para que depois vocês façam a comparação. Mas é importante a gente lembrar algumas coisas aí, né? O elétron gira aos pares. Por que eles giram aos pares? Não são os dois negativos? São. Mas um tem um movimento de rotação no sentido e outro no sentido oposto, então cria esse campo magnético aí. Mas entra sempre primeiro o elétron de spin negativo. Depois nós vamos falar disso aí, dos números quânticos. Então, por exemplo, aqui tem um quadradinho, entra primeiro o negativo, depois o positivo. Quando você tem de 3, de 5 e de 7 quadradinhos, você coloca primeiro todos os negativos, depois você vem colocando os positivos. Então vamos à distribuição aí, né? Então, primeiro 1, pode ser meia seta assim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53. Então, parou a distribuição aí no 2p53. Vamos agora escolher um elétron aleatoriamente e dar todos os endereços dele aí, né? Então, primeiro nós vamos pegar o número quântico principal, né? Que vai ser o símbolo N, o azimutal, que é o número quântico secundário, simboliza por L, o magnético e o de spin, que é o S. Então, cada elétron ele tem 4 indícios do seu endereço. É como se fosse o nosso endereço de casa. Nós temos o país, nós temos o estado, nós temos o município, nós temos o bairro, nós temos a rua, nós temos a quadra e nós temos a casa. Então, com o elétron é assim. Ele tem 4 itens para identificar onde é que ele está. Vamos escolher de uma forma aleatória, qualquer um. Então vamos escolher
Por exemplo, este aqui, olha. Este elétron aqui, né? Vamos ver qual seria o número dele. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Ele é o de número 46. Bom, primeira coisa, qual é o número quântico principal? É só você olhar aqui, olha, a qual camada ele está. Ele está na camada 4, subnível D. Então, o número quântico principal é 4. Então, vamos ao número quântico secundário, ou azimutal, que é as divisões dentro dessa camada D, dentro dessa camada 4. Então, ela tem, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Bom, neste caso aí, o azimutal ou secundário, se for subnível S, é 0. Se for subnível P, é 1. Se for subnível D, como é o caso aqui, olha, subnível D é 2. Agora vamos ao número quântico magnético ou terciário, né? O terceiro item aí a ser falado. Observem o seguinte, que o subnível S ele só tem um quadradinho. Então começa sempre pelo do meio. O do meio é sempre 0. Se só é um quadradinho, é 0. Se ele tiver 3 quadradinhos, que cabe 6 elétrons, cada quadradinho são 2, então dá 6. O do meio sempre é 0. O da esquerda menos 1, mais 1. No caso do terceiro aqui, que é o subnível D, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. O do meio 0. Começa primeiro próximo do 0, menos 1, menos 2 e vai aumentando. Mais 1, mais 2 à direita. Os da esquerda negativo, os da direita positivo. Se tiver F, são 7 quadradinhos. O do meio é 0, mais 1, mais 2, mais 3, 0 do meio, menos 1, menos 2, menos 3. Então, o terceiro número quântico, que é o magnético, é dessa forma. Vamos voltar aqui para o nosso aí. Observem o seguinte, que o do meio aí vai ser 0, né? Então são 5, 1, 2, 3, 4, 5. O do meio é 0, menos 1, menos 2, mais 1, mais 2. Então, se ele está nesse aqui que corresponde ao 0, é 0 aqui. Agora vem o de spin. Nós vimos que os elétrons giram em torno do átomo aos pares, né? Lembrando que quanto mais próximo do núcleo, quanto mais baixo, menos energia, por causa do movimento de atração, então tem menos velocidade, menos energia cinética. Quanto mais distante, mais energia. Então, entra primeiro o negativo. Se a seta está para cima, significa negativo. Depois entra os positivos, os de seta para baixo. Então, seta para baixo é positivo. Portanto, este aqui de spin, ele é menos meio. Agora nós vamos fazer o oposto. Vamos dar todos os números quânticos e vamos identificar o elétron. Ver de qual elétron se trata, qual é o número dele, né? Então vamos lá. É o 5, principal, secundário 1, mais 1 e menos meio. Bom, número quântico principal, o 5. O 5, se vocês observarem, olha, só tem 5S ou 5P. Então,
não tem nem 5D nem 5F. Ou é o 5S ou é o 5P. Ainda não dá para saber. Número quântico secundário ou azimutal. Aqui já dá para dizer. Porque aqui está dizendo, olha, nós sabemos que o S é 0, o P é 1, o D é 2 e o F é 3. Portanto, nós estamos falando daqui, olha, daqui, né? Então, aí nós estamos aí no 48. Vamos ver qual. Parou no 48. Então, já sabemos que se trata do P. Aí está dizendo, olha, o azimutal é o 1, né? Se é o 1, é o P. Então, esse aqui é o subnível P. Vamos ao magnético. O magnético está dizendo, olha, trata-se de o mais 1. Então, o do meio é 0, o da esquerda é menos 1 e aqui é mais 1. Então, se é mais 1, só pode se referir a este elétron aqui. E está dizendo, olha, ele é de spin negativo, ou seja, o elétron está para cima. Portanto, se trata do último aqui, ou 53, é o de número 53. Então, se trata desse elétron aí.